informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prata. Bom dia, doutora Irvênia Prata. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros participantes. Espero que tenham tido aí umas boas semanas. Pelo menos umas duas, enquanto eu estava viajando, não é? Prata de quem é? Da senhora ou do seu Flávio? É do Flávio, do meu falecido esposo. Doutora Irvênia só está viajando. Foi para Portugal, depois voltou, foi para onde? Fui para Vitória, no Espírito Santo. Voltei agora esse final de semana. E tem mais viagem, doutor Irvênia? Eu acho que tenho, sim. Agora, com esse negócio da pandemia ter acalmado, a gente volta a ter rodinha nos pés, né, Luiz? Cuidar da saúde, né, doutor Irvênia? Precisa. Isso aí faz... E eu estou bem cansada, né, das viagens, mas até que eu estou aguentando bem, sim. Eu estou feliz porque estou aguentando bem. Tem alguma maratona de natação, doutor Irvênia? Tenho um campeonato agora no final da semana, no domingo. Olha, gente, a doutora Irvênia está agora com 68 anos de idade. O quê? Não é? Olha, meus amigos, o Luiz é muito bonzinho, viu? Imagina, 68 anos eu já tive há muito tempo atrás. Não é? Eu estou com 84 anos. 84 anos. 84. Você está com 25 e não consegue levantar. Mãe, pega uma água para mim. Mãe, E fica aí com, né, doutor Oliveira? Ô, Luiz, eu tenho uma amiga que o filho dela, moço, ele acorda, manda um áudio para a mãe pelo celular para levar o café para ele na cama. Olha, eu vou te contar, viu? Não, isso é brincadeira, doutor Oliveira. Existe. Opa! Nossa. Bom, doutor Oliveira, nós estamos aí no Dia dos Namorados, noite, tarde, enfim, até meia-noite comemora o Dia dos Namorados aí, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, não... tá. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu recebi aqui um WhatsApp de uma ouvinte, ela falou se pelo menos os meus que estão em casa namoram. Se os cachorros também namoram, tal, como que é? Eles namoram, né? Mas o namoro deles a motivação é mais instintiva. Porque por exemplo, no caso dos cães, quando a fêmea entra no cio, ela exala um odor, né? Que motiva, que estimula os machos à reprodução. Então, o namoro deles, digamos, tem uma finalidade mais assim, ligada ao processo da reprodução. O que no ser humano também, em alguns momentos, não deixa de ser verdade, mas o ser humano já tem a capacidade de ter de amorosidade em relação ao parceiro, à parceira, e então a coisa fica revestida de um halo mais sofisticado, né, Luiz? E eu tenho até pena dos jovens de hoje, Luiz, porque antigamente, no meu tempo de adolescente, de juventude, essa questão do namoro ela era muito mais romântica, né? Tinha as cartas que se escreviam, nas quermesses tinha o correio elegante, né? Tinha o fute no jardim. O pessoal de hoje não sabe nem o que é isso, né, Luiz? Você também não sabe? Ainda tinha aquela música. Ainda bem que tocou essa música suave. Nossa, o Luiz é cantor também, você sabia? Doutor Irvênia, Sim. esses slides aí que a senhora vai passar para a gente em questão Olha, eu gostaria, independente do Dia dos Namorados, eu espero que haja muito afeto, muito amor entre as pessoas, né, na comemoração dessa data, mas eu acabo de vir lá de Vitória, do Espírito Santo, e eu participei do maior congresso mundial
de ciência e espiritualidade. E como o pessoal sabe que eu trabalho com essa questão dos animais, da verdadeira natureza espiritual dos animais, eles me ofereceram esse tema que eu gostaria de tratar hoje aqui com vocês, que é a de consequências espirituais da alimentação carnívora e da alimentação vegetariana, né? Como é que fica do ponto de vista espiritual as vibrações, como é que ficam as vibrações quando a gente consome carne dos animais ou quando a gente faz opção pela dieta vegetariana ou vegana. Eu gostaria de tratar disso porque é um assunto muito interessante. Olha, o salão onde eu fiz essa palestra, Luiz, eu fiquei muito feliz, estava lotado, lotado. Isso significa que as pessoas cada vez mais estão se interessando por esse tema dos animais, né? Isso foi muito bom. Bem, então é assim. Eu fiz o comentário desse assunto, Luiz, levando em conta um relato lá da vida de Sócrates, aquele grande filósofo do século V a.C., né? Na chamada Magna Grécia Antiga. E, então, diz o relato que Sócrates pautava todas as suas atitudes passando por 3 peneiras do ponto de vista simbólico, né? A peneira da verdade, da bondade e da necessidade, ou seja, tudo que ele falava, tudo que ele fazia, tinha que passar por essas 3 peneiras. Tinha que ser verdadeira a informação, ela tinha que ser abordada com bondade e também, se havia necessidade para o bem de todos, que essa informação, esse fato fosse divulgado, né? Bom, trazendo para o nosso contexto aqui do comer ou não comer carne dos animais, então, na primeira peneira, que é da verdade, eu colocaria assim, olha, esse conceito que existe na sociedade de que o ser humano precisa se alimentar da carne dos animais, esse conceito ele passa pela peneira da verdade ou não? Ô Luiz, você acha que é necessário o ser humano se alimentar da carne dos animais? Não. Não, não é. Por que que não é? Isso eu conversei longamente com o professor Aulus Carcioff, que é docente em nutrição animal lá da Unesp de Jaboticabal. Ele foi meu aluno aqui em São Paulo, ele é veterinário, e inclusive casou-se com uma das minhas filhas, ele também é meu genro, né? É espírita, e ele tem muita experiência, não só em nutrição animal, como também em nutrição humana, né? O Aulus tem uma experiência muito grande nisso. Então, comentando sobre isso com ele, o ser humano precisa se alimentar da carne dos animais? Ele disse, não. O ser humano não precisa se alimentar da carne dos animais. Isso é um mito. Isso é um mito. O ser humano precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína. E todos os 20 aminoácidos conhecidos existem em vegetais. E o ser humano, desses 20, precisa de 9, que são chamados aminoácidos essenciais para o ser humano. Esses 9 aminoácidos essenciais e todos os restantes, até os 20 conhecidos, existem em vegetais. Então, você não precisa comer os animais para absorver aminoácidos que existem nos vegetais, que os aminoácidos são as moléculas formadoras de proteína. Quem vai optar pela dieta vegetariana ou vegana, não vai comer mais carne dos animais, precisa cuidar do índice de ferro no sangue, para não ficar anêmico, de vitamina B12 e de ômega 3. Consultando qualquer nutricionista, isso, ou mesmo pela internet, é fácil você saber que produtos vegetais fornecem ferro, fornecem vitamina B12. A vitamina B12, inclusive, já tem sintética. Eu tomo em Drajas, vitamina B12, né? E ômega 3 também, que tem vários elementos, vários vegetais. A ponto da gente considerar que, por exemplo, na Índia, existem mais de 450 milhões, 500 milhões de pessoas vegetarianas. A população da Índia é eminentemente vegetariana,
jamais sequer viram carne em suas mesas e vivem assim há centenas de anos, não é? Então, produzir carne, diz o professor Aulus, para alimentar a humanidade, não é necessariamente uma verdade precisa, mas isso é apenas uma opção cultural de paladar para o Ocidente, porque no Oriente tem vários países que têm o hábito da alimentação vegetariana, não é? E aqui a gente faz questão disso. Bem, em relação a outras espécies animais, a gente pode entender na literatura de toda essa parte de estudos da nutrição humana e animal que o ser humano precisa, em relação a outras espécies animais, de muito pouca proteína. Não só ele precisa de pouca proteína, como ele excreta pouco nitrogênio. Ou seja, ele não põe o que ele tem de proteína para fora. Muito pouco, né? Então, num índice que é calculado lá de necessidades mínimas de nitrogênio, que é um elemento integrante das proteínas, o ser humano precisaria de 62 unidades, o sagui, aquele macaquinho pequeno, de 110, o porco de 163, o cão de 210 e o gato de 360. Então, é assim, quem deixar a alimentação carnívora, muito dificilmente vai ficar com deficiência de proteína, porque muitos alimentos vegetais têm proteína, o feijão, a soja, as leguminosas, lentilha, grão de bico, castanhas. Então, eu vou repetir, o que ele precisa cuidar é do índice de ferro no sangue, do nível de ferro no sangue, da vitamina B12, que já tem sintética, e do ômega 3, né? Bem, então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a FAO, o ser humano precisa, em média, de 44 gramas de proteína por dia. Olha, um ovo cozido já tem 13,3 gramas de proteína, aquele pãozinho francês tem 8 gramas, um copo de leite tem 7,6 gramas. Então, a pessoa alimentando-se normalmente de uma dieta vegetariana, ele vai ter o nível de proteína ideal, né? O ideal para o vegetariano é ele variar as fontes de proteína que ele ingere. Por exemplo, um dia comer feijão, outro dia soja, outro dia lentilha, ervilha, ovos, castanhas, né? Então, cada um pode equilibrar a sua dieta de maneira muito adequada. E o professor Oz me contou, Luiz, que a nossa alimentação do futuro, não é amanhã, mas no futuro, a gente vai poder se alimentar muito bem da chamada proteína celular, assim, através do cultivo de determinadas cepas de bactérias, de algas e de leveduras. As leveduras existem, por exemplo, naquele fermento que a gente põe para fazer o pão, né? Fazer pizza, fazer pão, fazer pastel. A gente, então, tem nesse fermento, tem leveduras. As leveduras, inclusive, elas têm capacidade de síntese da vitamina B12. Então, voltando à primeira peneira de Sócrates, não é necessária a ingestão de carne dos animais para mantermos a nossa saúde, não é? Inclusive, eu gosto de citar que mesmo alguns espíritas, eles defendem a alimentação carnívora ainda com base numa questão do Livro dos Espíritos, da literatura espírita, que é a questão 723. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? A resposta é essa, olha: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo a sua organização. Então, Luiz, para os amigos espíritas que ainda defendem a alimentação carnívora com base nessa questão, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Olha, Kardec, quando ele faz a codificação da doutrina espírita, ele conclui 3 evidências. A primeira delas
é da existência do mundo espiritual, né? Que ele acessou através das comunicações mediúnicas. A segunda evidência é da falibilidade dos espíritos, que, sendo apenas a alma dos seres que desencarnaram, eles respondem às perguntas segundo o seu nível de inteligência, de conhecimento e de postura moral, né? Então, não é tudo que o espírito fala que a gente tem que aceitar como se fosse a verdade absoluta, tem que passar pelo crivo da nossa razão. A terceira coisa que Kardec conclui, e eu vou inserir isso no meu comentário, é do caráter progressista da doutrina espírita. Agora, antes de mais nada, meus amigos, eu gostaria de comentar com vocês a diferença de significado dos termos caráter progressista e caráter progressivo. Por exemplo, quando nasce um bebezinho, ô Luiz, quando nasce um bebezinho, o que acontece com ele durante a vida? Ele toma um banho. Logo em seguida toma um banho, faz um monte de coisa. E começa a mamar, né? Então é assim, nasce um bebezinho. Ô, doutor Oliveira, ele também pede um celular, viu? Tá bom. Olha, ele já nasce com o celular na mão, né? Para fazer um selfie. Então é assim, olha, quando nasce um animal ou nasce um ser humano, um bebezinho humano, ele queira ou não, ele vai crescendo, de bebezinho ele vira uma criança, depois ele vira um adolescente, um ser humano, né? Depois ele passa para a fase adulta, para a senilidade e tudo. Então, a vida tem um caráter progressivo. Agora, o caráter progressista, ele implica em mudanças, mas com evolução, com aperfeiçoamento. O caráter progressista é típico da ciência de observação, como é o caso da doutrina espírita, né? Então, Kardec coloca assim na Gênese, no seu livro A Gênese, que, em sendo uma ciência de observação, a doutrina espírita, ela aceita novos conhecimentos, novas descobertas, que ela vai acrescentando ao que já existia. Então, Luiz, em relação a essa questão 723 do Livro dos Espíritos, meus amigos, eu quero comentar o seguinte. Naquela época de Kardec, e essa edição consta do ano de 1860, não se conheciam os nutrientes e as necessidades nutricionais das pessoas. Então, era assim, você tinha que comer aquilo que você achava que fazia bem para você. Agora, depois, foi na primeira metade do século XX que surgiram os estudos através dos quais, desde 1910, 1920, 30, 40 até 1950, que ficaram conhecidos 40, 45 nutrientes que integram os vegetais, que integram todos os alimentos que nós consumimos. E hoje se sabe, então, da existência dos aminoácidos, das vitaminas, da proteína, como é que a proteína é constituída, né, de aminoácidos, tem base de nitrogênio. Então, hoje em dia, Luiz, nós conhecemos profundamente os 40, 45 nutrientes integrantes dos alimentos, a ponto de pessoas que tiveram problema, por exemplo, com esôfago, com câncer de esôfago, de estômago, e são alimentadas por alimentação parenteral na veia. Então, o que os nutricionistas fazem? Preparam aquela pasta bem líquida, põe no soro na veia da criatura e a criatura vive anos. Anos e anos e anos. Por quê? Porque hoje se consegue fazer uma alimentação balanceada com todos os nutrientes que o indivíduo precisa, com os 9 aminoácidos essenciais, porque nós conhecemos os nutrientes. E na época de Kardec não se conhecia nada, não se sabia nada. Então, como o caráter da doutrina espírita é progressista, hoje nós podemos ler aquela questão 723 do Livro dos Espíritos, substituindo a palavra carne por matéria. Então, você põe assim, em vez de falar carne nutre a carne, você põe a matéria nutre a matéria.
porque através de uma alimentação vegetal, nós conseguimos conservar as nossas energias e a nossa saúde para cumprir a lei do trabalho. Acabou. Não precisa comer a carne dos animais. Isso é uma visão reducionista, simplista, ultrapassada, anacrônica. Meus amigos espíritas, olha, por favor, releiam essa questão 723 do Livro dos Espíritos e façam um comentário levando em conta o aspecto progressista da doutrina espírita, não é? Vamos parar com essa coisa de falar que a carne nutre a carne, então Kardec diz que é para comer carne. Meu Deus, por favor. Esse caráter progressista da doutrina espírita está na gênese de Kardec, é só olhar lá. Então vamos substituir a frase a carne nutre a carne, a matéria nutre a matéria, pronto. Então, qual é a finalidade de uma boa nutrição? É conservar as suas energias, a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Então, você se alimentando com vegetais e cumprindo a lei do trabalho com energia, com saúde, está tudo certo, não é? Pronto. Então, a gente fica feliz a partir daí. Até porque existem outras fontes da literatura espírita que nos recomendam a alimentação vegetariana. Por exemplo, meus amigos, vamos no livro de Emmanuel, O Consolador, cuja primeira edição é de 1940. Então, na questão 129, existe a pergunta: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos animais? Resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, continua o texto, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas e outros nutrientes, esses valores nutritivos podem ser encontrados em produtos vegetais sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. Depois, na sequência, Emmanuel fala que, apesar de haver já essa possibilidade, nós não podemos esperar que tudo vai acontecer de um dia para o outro, não é? Ah, hoje vai todo mundo parar de comer carne. Não é assim, porque existe todo um sistema, milhares de famílias no mundo todo trabalham nesse sistema. Isso tem que ser feito gradativamente através da mudança individual, antes da mudança coletiva, né? Então, a gente vai falando disso, viu, meus amigos? Olha, eu quero deixar bem claro que quando a gente fala da alimentação vegetariana e vegana, nós não estamos julgando ninguém que come carne, não estamos fazendo pressão, não estamos dizendo, quem é vegetariano é mais evoluído do que come carne. Não é isso. É apenas uma opção de alimentação que poupa o sofrimento dos animais e a vida deles. Porque se vocês fossem, os carnívoros, fossem ver como é o abate de um animal no matadouro, ninguém mais comeria carne, não é? Inclusive, nos matadouros, eu posso dizer isso porque eu vi, não é que me contaram. Eu frequentei muito o matadouro como veterinária, cansei de fazer trabalho científico em fetos de vaca, em feto de búfala, porque eles abatem, inclusive, fêmeas gestantes, não é? Então, eu não sei se depois de ver o abate de uma fêmea gestante, abre a barriga dela lá de ponta cabeça e cai aquele feto enorme no chão, não é? Se você depois ia sentar na mesa e comer a carne dessa criatura. Então, é assim, eu estou oferecendo isso como uma opção para quem estiver sensível, para quem quiser poupar os animais do sofrimento, da criação industrial e do abate. E também perceber que é o momento, né? Então, isso o Emmanuel mesmo diz, que essa mudança de comportamento ela tem que ser a nível individual e a gente respeita o livre-arbítrio de cada um. Eu tenho um amigo que me diz assim, Irvênio, eu estou convencido de tudo que você fala, mas eu não consigo deixar de comer carne.
Então eu digo para ele, então continua a comer carne, você tem que respeitar a exigência do seu organismo, não é? Então tem gente que está preparado para isso, tem gente que ainda não está. Doutor Ivênia, conta para nós daquela criança lá que foi lá no mercado e... Conta para nós. Eu já contei para vocês aqui, acho que o Luiz está lembrando. Então, eu acho que as pessoas, de modo geral, não têm noção de como é a criação industrial de animais para o abate, de como é o abate, não é? Não tem noção. Porque eu faço uma comparação disso com o seguinte fato que o Luiz lembrou. Um dia eu fui a uma papelaria aqui perto da minha casa e tem um casal que é muito meu amigo, um casal de idosos. E então eu disse para ele, eu falei, eu preciso de papel e tal, e ele foi pegar lá para mim e tinha uma netinha deles de 6 anos ali perto do balcão brincando de fazer comidinha. Aí enquanto o meu amigo foi buscar o que eu pedi, eu fiquei conversando com ela, disse, você está fazendo comidinha? Ela falou, quer que eu faça uma para você? Eu falei, quero. E ela falou assim, do que você gosta? Eu falei, olha, eu como de tudo menos carne dos animais. E ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não quero que mate os animais para eu comer. Ela me olhou assustadinha e falou assim, mas não precisa matar os animais. Eu falei, como é que a gente faz então para comer a carne? Ela falou assim, vai aqui no mercado, que é em frente, tem umas bandejinhas com uma carne, não é de animais. Não precisa matar os animais, tem carne nas bandejinhas. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é um tipo de alienação que numa criança é completamente compreensível, né? Mas os adultos, de modo geral, que comem carne, eles não têm, é como essa menininha, não tem noção de como aquela carne vai parar na bandejinha que você compra no mercado, não é? Porque a situação é bem dramática. O próprio Paul McCartney, ele tem uma frase que eu acho extraordinária. Ele falou assim, se os matadouros e os frigoríficos tivessem paredes de vidro em que a população visse a maneira como os animais são abatidos, ninguém mais comeria carne, não é? Porque você, quando senta na mesa para comer um bife, para comer um escondidinho, né? Você não lembra que aquilo é um pedaço do boi que está lá no pasto, do frango, do porco, não é? Então, são seres criados pelo mesmo pai que nos criou e são seres que têm direito à própria vida, né? A gente é que usurpa o nosso poder em relação a ele, subjuga, domina e explora, não é? Mas isso é uma reflexão que fica por conta de cada um, né, Luiz? Eu quero repetir, isso aí é uma... Parece que estão inventando um tipo de carne agora aí, né? Tem, inclusive, agora, já em caráter experimental, já pronto, quase pronto para ir para o comércio, a chamada carne de laboratório. Como é que é feita? Não abate os animais. Você vai lá, faz uma biópsia, tira um pedacinho do músculo, leva para o laboratório. Eu já trabalhei em cultura de tecido, faz cultura de tecido. Então, você pega aquele pedacinho de músculo que você tirou do boi, do frango, do porco, você faz uma solução, né, um soluto, dissolve aquilo em alguma coisa, e você semeia, você joga aquele caldo num meio de cultura. É como se fossem assim, são superfícies em objetos de vidro ou de porcelana, e tem ali como uma gelatina, com todos os ingredientes que há necessidade para a cultura do tecido, né? Então, aquele pedacinho de músculo, as células vão se dividindo, formam um verdadeiro lençol. Aí você passa aquilo para outro recipiente maior, você vai criando um tecido muscular. Aí você faz bife, você faz hambúrguer, faz o que quiser. Eu não tenho o menor interesse em carne de laboratório, eu não quero nunca mais comer carne de nada. Eu quero obter os aminoácidos em vegetais. Agora, aquele meu amigo, por exemplo, que fala, Ivênia, eu não consigo parar de comer carne, é uma opção para ele, não é, Luiz? É uma opção. É lógico, é a opção dele, né, doutor Ivênia? É a opção dele, mas já é uma opção.
para quem que ainda quer continuar a comer carne, o sabor da carne, e já não tem o abate dos animais, né? Já é um avanço. Se você está pensando em parar de fumar, pense também em parar de comer carne, né, doutor Silvênia? Já vai cuidando mais da saúde, né? Bom, e depois ainda tem uma outra literatura que eu quero citar, do irmão X, que nós espíritas sabemos que é Humberto de Campos, né? No livro Cartas e Crônicas, no capítulo 4, com o título Treino para a Morte, ele diz assim, olha, o lombo de porco ou bife de vitela não nos situa muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que devoravam uns aos outros. Olha, ele pegou pesado, hein, Luiz? Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais, porque o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Aff, Maria, ele pegou bem pesado, hein? Bem pesado. Né? Olha, diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais, porque o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Então, meus amigos, vocês estão percebendo que no final do meu comentário é o que eu vou dizer a respeito, e vocês já vão concluindo, quais são os aspectos espirituais da alimentação carnívora e da alimentação vegetariana, né? Por aqui vocês já estão vendo, né? Doutor Oliveira, momento cômico. É. Momento cômico. Para a senhora tomar uma água aí. O vendedor aqui de mel, ele está vendendo mel a R$100 a garrafa. R$100. E aí ele falou o seguinte, ele está todinho picado, o rosto dele inteirinho. Vou ver se vou colocar aqui. Não vou colocar porque não pode colocar o rosto da pessoa. Não pode. Aí ele está com o rosto todinho mordido, né? Picado. Todo. Inclusive, ontem passou até aí uma questão das picadas de abelha. E aí ele está vendendo. Aí ele colocou assim: estou vendendo a R$100 o litro. Se você achar que está caro, vai lá e tira você mesmo. Porque, ô Luiz, mas tem maneira adequada de fazer a captura do mel, né? Porque tem todo aquele chapéu com véu e tudo. Mas isso aí é verdade mesmo. Agora, o mel é uma coisa que eventualmente eu consumo, mas a única coisa que eu ainda consumo de animais é ovo, né? E particularmente do chamado ovo caipira, que a galinha fica solta e não naquelas gaiolinhas. Bom, ô Luiz, eu estou vendo aqui a nossa hora, eu acho que eu não vou terminar o assunto hoje. Se não terminar, a gente continua depois no próximo programa, né? Bom, vamos para frente. O que a ciência de hoje fala do vegetarianismo? Porque eu falei da visão espírita, né? O que a ciência de hoje fala do vegetarianismo? Olha, para resumir a conversa, eu vou citar a posição que resultou de um trabalho intenso de parceria da Associação Americana de Dietética, ou seja, de nutrição, com a Associação Dietética do Canadá. Eles estudaram, essas duas associações dos Estados Unidos e do Canadá, estudaram o efeito das várias dietas humanas, a carnívora, a vegetariana, a ovo-lacto-vegetariana, a vegana, para ver que tipo de dieta era mais saudável para o ser humano. E concluíram que, nutricionalmente, a dieta mais adequada é a dieta vegetariana, que fornece benefícios para a saúde da criatura e, inclusive, atua na prevenção e tratamento de algumas doenças. Por exemplo, eles verificaram que existe menos ocorrência de doenças renais, menos infarto, menos problemas de como é que chama aquilo? De imunidade, né? Às vezes existem as chamadas doenças autoimunes, e as pessoas vegetarianas, elas vivem em média mais tempo do que as pessoas que são carnívoras, né? Olha que beleza. Bom,
Então, eu termino aqui com essa primeira peneira, que foi a da verdade. Então, fazendo um resumo, quando eu coloquei esse conceito de que existe na sociedade, de que precisa o ser humano se alimentar da carne dos animais, isso é verdade? Não, isso não é verdade, isso é um mito, não é? Porque o ser humano precisa se alimentar da carne dos animais? Não, ele precisa de consumir aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína. E essas moléculas formadoras de proteína, que são 20 conhecidas, os aminoácidos, existem em vegetais. O ser humano pode fazer uma dieta adequada e ele não vai ter falta de proteína. O que ele precisa cuidar, fazendo um resumo, é do nível de ferro no sangue, da B12, vitamina B12, que já existe sintética, e também do ômega 3. Então, toda pessoa que faz opção pela dieta vegetariana ou vegana deve consultar um nutricionista para que indique que alimentos deve comer, em que quantidade, com que frequência, para ter o nível de ferro adequado, vitamina B12, ômega 3 e tudo mais, né? Inclusive proteína. Vamos para a segunda peneira de Sócrates. Você lembra quais são, Luiz? As 3 peneiras de Sócrates? Não entendi, doutor Oliveira. Eu tô analisando esse... Segundo as 3 peneiras de Sócrates, né? Ah, Então, você se lembra quais são as 3? A verdade foi a primeira. não lembro. Fala, doutor Oliveira. Então, a verdade é a primeira, a bondade é a segunda, a necessidade é a terceira. Verdade, bondade e necessidade. Então eu vou falar sobre a segunda peneira, que é a bondade. Então, Sócrates recomendava assim: quando você vai contar um fato ou passar uma informação, você tem que perguntar a você mesmo: você está fazendo isso com bondade, com respeito, com caridade, ou você está sendo maldoso? Né, Luiz? Porque às vezes quando a pessoa vem e fala, você não sabe da última, e vem assim com fofoca maldosa, falando mal de alguém, julgando alguém, não é? Então Sócrates falava, tudo que você vai contar ou vai fazer, pergunte para você mesmo se naquilo você está fazendo, se aquilo você está fazendo com bondade, e não com ironia, com maldade, com ciúme, com inveja. Olha, Luiz, que coisa extraordinária que é isso, né? Você não achou? Então eu achei também. Então, Luiz, é assim, quando você está tratando dessa alimentação carnívora ou vegetariana, por exemplo, quando você está se alimentando da carne dos animais, você está agindo com bondade, com caridade, com... Não, nada a ver. Não sei porque não está nem aí, a pessoa não está nem aí, né? Como aquela menina lá, neta dos meus amigos da papelaria, né? Então é assim, a pessoa está meio alienada, ela não atina que aquele bife que ela está comendo é um pedaço daquele boi ou do frango ou do porco que estão lá e que foram abatidos para isso, né? Então vamos lá, vamos tratar disso aí. Então é assim, por exemplo, olha, as galinhas poedeiras de ovos, elas vivem da sua adolescência, não, desde pequenas, elas vivem em gaiolinhas, apertadinhas, elas não são capazes de ciscar, de nada, de fazer o seu ninho, não é? Então, os bois também, quase sempre, eles são marcados no pasto com aquela lâmina incandescente, as porcas ficam presas também naquela chamada gaiola. Então, a gente pergunta, sabendo pela doutrina espírita que os animais são seres espirituais em evolução como nós temos o direito de dispor desses animais assim, do jeito que a gente quer? Subjugar os animais, explorar os animais, dominar os animais, abatê-los do jeito que a gente quer para a gente comer as carnes dele, aproveitar os produtos de origem animal, como é o caso de ovos, de leite. A produção de leite ainda é uma produção muito perversa. O pessoal, quando toma leite em casa, não tem noção de como é perversa a produção de leite, não é? Então, a pergunta que cabe é assim, nós temos o direito de dispor dos animais
Existe bondade, a segunda peneira de Sócrates, ao tratar desse assunto com os animais, né? Então, vamos à literatura espírita. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 4, o mentor, o professor lá de André Luiz, nesse livro, é Alexandre. No capítulo 4, ele fala assim, olha, a inteligência do ser humano, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, de tantos avanços tecnológicos, já teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos da nossa alimentação sem recorrer às indústrias da morte. Olha, meus amigos, o Alexandre também pegou pesado aí, hein? Sem recorrer às indústrias da morte. E ele continua, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, nós somos verdugos cruéis. E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Porque alguém está lá criando os animais industrialmente, de maneira muito perversa. Alguém está abatendo os animais lá com aquele sangue todo jorrando para todo lado, para que a gente, de maneira bem bonitinha, coma a carne desses animais na nossa mesa, né? Então, então, repito, é no livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 4. O mentor Alexandre dá uma puxada de orelha na gente, né? Então, olha, a literatura espírita, meus amigos, está repleta de informações sobre a verdadeira natureza dos animais. Começando da informação de que os animais são seres espirituais de evolução, né? Tem espírito. Então, assim, vocês podem ver, por exemplo, a questão 597 do Livro dos Espíritos, que falam que os animais são espíritos encarnados. Na questão 599 e 601 do Livro dos Espíritos, existe a informação de que os animais reencarnam e, através do processo reencarnatório, eles evoluem, como nós. Na questão 597 também do Livro dos Espíritos, está a referência de que os animais são seres inteligentes. Olha a informação pioneira da doutrina espírita, porque a ciência só se ocupou de demonstrar isso agora em meados do século XX, mais ou menos na década de 1960. Bom, e também nas questões 24 e 76 do Livro dos Espíritos, a informação de que a inteligência é atributo do espírito e não do cérebro. E também na Gênese de Kardec, capítulo 3, está a informação de que os animais agem por instinto como nós, mas também por inteligência. Porque existem pessoas que acham assim, o ser humano é que age por inteligência, os animais agem por instinto só. Não, isso não é verdade. Todo ser vivo age por instinto e por inteligência, e nós também, né? Continuando. Kardec ainda pergunta para os espíritos, na questão 73 do Livro dos Espíritos, qual é a natureza do instinto? Então os espíritos respondem, instinto é uma espécie de inteligência. Não é um combustível que você põe numa máquina e ela sai por aí fazendo as coisas, não. Instinto corresponde a todo o conteúdo da mente do indivíduo, seja ser humano ou animal, do que ele já aprendeu a fazer. Então é assim, você age instintivamente porque você já aprendeu a sobreviver, a se alimentar, a reproduzir a espécie, a fugir de agentes aversivos. O que você já aprendeu a fazer, você faz instintivamente, automaticamente. Isso que é instinto, né? E também no livro No Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 3, o mentor, que é Calderaro, fala assim, nos animais já existe o despertar da consciência e o cérebro é o órgão de expressão da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ou seja, assim como nos seres humanos o cérebro é o órgão de expressão da mente, do espírito, nos animais, todo animal que tem cérebro é assim também. É o órgão de expressão da sua mente, né? E no livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 4, ele fala que os animais também pensam. Ele diz assim,
O pensamento da angelitude se faz em raios ultra super curtos. A mente humana em raios, em ondas curtas, médias e longas. E os animais em ondas fragmentárias. Quer dizer, os animais também pensam, né? Bom, continuando mais um pouquinho. Eu acho que eu já disse para vocês que na minha leitura eu percebo que nós, seres humanos, nós submetemos animais a sofrimento, principalmente em 3 setores da atividade humana. Primeiro, que eu acabei de comentar, né? Na produção industrial de animais para o abate e consumo. Segundo, a utilização de animais em pesquisa. Então, é aquela mesma fala de Emmanuel, né? Não vai acabar a utilização de animais em pesquisa hoje. Isso aí é um processo também que vai paulatinamente. Então, já existem grupos pesquisando há muito tempo métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais em pesquisa, né? O terceiro setor em que a gente subjuga os animais e causa sofrimento já devia ter parado há muito tempo. É o setor das chamadas práticas culturais, né, que não passam de deprimentes espetáculos de diversão do ser humano à custa do sofrimento dos animais, que é o caso das provas de rodeio, vaquejada, animais de circo, farra do boi. Mas, doutor Ivênia, o que tem de cultura nisso? Tem nada, mas lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, esses eventos são considerados eventos culturais. Eles rolaram o nome, né? Põe um nome bonito pensando que com isso a gente vai engolir. Colocaram o nome bonito lá, rolaram o nome, né? Isso aí, então é isso aí. Então, meus amigos, olha, poupe os animais de sofrimento, viu? O quanto vocês puderem. Não compre ingressos para atividades, as chamadas atividades culturais, que não passam de deprimentes espetáculos de diversão humana à custa do sofrimento dos animais. Vaquejada, rodeio, rinha de galo, rinha de pitbull, né? E tantas outras formas aí de sofrimento que a gente impõe aos animais. E a ciência mesmo considera que os animais são seres sencientes. A partir da década de 60, 70, muitos pesquisadores começaram a mostrar que os animais têm inteligência, eles têm consciência, eles têm vontade, eles têm livre-arbítrio, eles são racionais, cada um na sua medida. Mas não vale mais chamar os animais de irracionais, né? Os animais não pensam, são irracionais. Isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Então, a gente vai sabendo hoje que tem muita publicação, que tem aí livros, entrevistas, comentários, documentários mostrando que os animais são seres sencientes, né? Então, eu escrevi 2 livros sobre a verdadeira natureza dos animais. Um se chama A Alma dos Animais, é da Casa Editora Clarim, lá de Matão, e outra se chama, outro livro é A Questão Espiritual dos Animais. E agora, mais recentemente, em 2012, a gente eu fiquei assim muito feliz, porque estavam reunidos lá num simpósio sobre consciência humana, lá na Grã-Bretanha, centenas de cientistas, e liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, nos Estados Unidos, 26 neurocientistas assinaram um documento que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, no qual consta o seguinte: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, têm consciência. E eles justificam assim: as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existem estruturas nem órgãos sem função, o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro dos animais, né? Então, isso é altamente sugestivo de que esses animais tenham, sim, níveis de consciência.
Então, as coisas que na doutrina espírita já tem informação pioneira de 150, 160 anos, agora a ciência vem confirmando. Bom, então, eu estou concluindo essa segunda peneira, que é da bondade, mostrando assim que hoje tem várias pesquisas em animais em ressonância magnética funcional, especialmente em cães, mostrando como o cérebro dos animais funciona à semelhança do mesmo modelo do cérebro humano. Aliás, ao contrário, no processo evolutivo, o cérebro humano é que tem padrão de funcionamento semelhante ao cérebro dos animais, né? Porque nós somos herdeiros do processo evolutivo dos animais. Ô Luiz, então, para terminar, eu escrevi um livro lá na faculdade para os meus alunos que se chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, e eu dediquei o capítulo 14 para falar disso que eu acabei de citar. E o título desse capítulo é Neuroanatomia da Relação Cérebro-Mente, mostrando que o cérebro dos animais, também como no cérebro humano, funciona como órgão de manifestação da mente dos animais. Ô Luiz, no próximo programa, eu vou falar da terceira peneira do Sócrates, né, que não deu tempo de falar hoje, tá bom? Bom, deu para falar tudo da segunda peneira, sim. Bondade e necessidade. No próximo programa a gente faz uma repassada nessas duas primeiras peneiras e vai para a terceira, tá bom? Tá bom, uma mensagem, doutor Ivênia. Olha, eu quero repetir o cuidado que eu tenho de quando eu exponho esse tipo de tema, falando da alimentação vegetariana, vegana, eu não estou julgando ninguém, eu não estou fazendo pressão em ninguém, não é? Não estou condenando ninguém que é carnívoro, que come carne, pelo contrário, cada um sabe de si. Eu apenas estou oferecendo uma opção a quem quiser e a quem puder, porque tem gente que quer ficar vegetariano, mas o corpo ainda não está preparado, não é? Então a gente respeita a opção de cada um, viu, meus amigos? Olha, um grande abraço a todos. Estou feliz de ter voltado ao programa depois dessa viagem que eu fiz de 15 dias, não é? Então, eu aguardo vocês na próxima semana para a gente continuar esse assunto em que nós estamos analisando a questão da alimentação carnívora e vegetariana com base naquelas 3 peneiras, né, de Sócrates, que são metáforas a respeito do nosso procedimento e do exercício do nosso livre-arbítrio. Um grande abraço a todos, viu? Muito obrigada pela audiência aí. Obrigado, doutor Ivênia. Tá bom, tchau mesmo. Até segunda. Até segunda. Tchau. Eu ouvi o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada.